A coisa da física começou para mim com 12 anos de idade, quando eu assisti MacGyver pela primeira vez. Chamava Profissão Perigo, passava na programação da TV aberta, eu tinha 12 para 13 anos de idade. E eu fiquei abismado com ele usar fumaça para fazer um laser invisível aparecer. E eu lembro demais que isso foi no primeiro episódio de 139, assisti todos depois. E eu fui perguntar para a minha prima, eu tinha uma prima que já estava no ensino médio, naquela época, segundo grau, porque era a minha referência, o que era aquilo, assim, onde é que eu estudava aquilo, que eu não via aquilo na escola. E ela deu a seguinte resposta: isso aí é uma coisa que hoje você acha legal, que chama ciência, mas que quando você tiver minha idade, você vai detestar, porque vão chamar de física. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Espaço Recíproco. É um programa de bate-papo informal com diferentes pessoas sobre ciência, tecnologia, educação. E o canal está crescendo, a gente agora está numa plataforma de podcast também. Quem quiser ouvir, conferir, é só usar o reprodutor de podcast favorito. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Idelfrânio Moreira, um professor de física, autodidata, estrela do Ceará, agora está morando em Recife. Obrigado, Idelfrânio, pela possibilidade de conversar com você. O teu canal Física Marginal é um sucesso de público, né, no Brasil. Conta um pouquinho de onde surgiu esse nome, um pouco da tua trajetória, como que você chegou nesse ponto aí de ser um youtuber de primeira hora e num assunto tão complicado, tão difícil como geralmente o pessoal acha que é a física. Então, eu que agradeço o convite. O canal nem é tão sucesso de público assim, porque a física sofre das suas dores. O nome, inclusive, surgiu por conta disso. Eu preciso sempre explicar para as pessoas, agora até que está mais tranquilo, é sinal que está relativamente conhecido, mas no começo eu precisava explicar que não era física de marginal, nem do marginal e nem para marginal, porque as pessoas tinham dificuldade de encontrar o canal com esse nome. O nome nasceu porque eu sonhei, Marcelo, escrevendo um livro com as páginas em branco e só com anotações nas margens. Eu não sei se eu li alguma coisa em algum lugar que me influenciou, mas eu acordei uma madrugada com essa ideia na cabeça. A gente estava ali por volta de 2009, era 2009, final do primeiro semestre. Eu trabalhava como professor exclusivo num pré-vestibular grande em Fortaleza e o streaming de vídeo estava começando a ficar firme, bacana no Brasil. O Enem estava despontando como o Exame Nacional do Ensino Médio com a proposta de trabalhar a matriz de habilidade e competência, o que dava muita abertura para falar de física sem ser só aquela coisa do cálculo para o vestibular tradicional. E eu estava com a ideia de usar a internet para falar de física do jeito que eu sempre achei que devia ser falado. Eu ainda venho do tempo do videocassete. A gente morria de dar aula de física para os meninos, para passarem no vestibular, e eu não conseguia explicar como é que funcionava um videocassete, porque não caía em prova. Se não caía em prova, não adiantava falar na sala. E eu queria um espaço onde eu pudesse falar de física desse jeito, porque eu achava que era uma coisa tremendamente relevante. E aí, acordei numa madrugada com essa ideia da física que está às margens, como se fossem as anotações que eu fizesse nos livros que eu lia, nas anotações que eu fazia, e aí surgiu a ideia de falar uma física que eu não estou nem aí se ela vai cair em prova ou não, de falar o que era importante. E aí veio o mote de falar dessa física que está aí presente, mesmo que as pessoas não percebam, tanto que o slogan sempre foi: você sabe física, só não sabe que sabe. E como eu sempre gostei muito de literatura, então, uma coisa que eu comecei a perceber, literatura e linguagem, é que muitas vezes se usava uma linguagem, na Clarice Lispector, por exemplo, que era uma linguagem de física, como analogia, como metáfora, mas que era física. E aí eu comecei a separar, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, foi separar parágrafos, Ernest Hemingway, Clarice Lispector, Humberto Eco,
que eram desafiadores para um aluno. Se eu mostrasse para um aluno sem dizer de onde é que eu tinha tirado, ele ia dizer, saiu de um livro de física. E depois eu dizia, não, isso aqui é Clarice Lispector. Então, a física marginal porque estava na literatura, então, as margens da literatura. Física marginal porque era uma física que estava fazendo o teu corpo funcionar, mesmo que você se dissesse o pior aluno de física da face da Terra. E também porque, como eu fui autodidata a vida inteira, então tinha essa coisa de você ser marginal à formação acadêmica, marginal à academia. Eu achei que casava e pegou. No começo foi muito problema. Eu tive algumas parcerias recusadas por conta do nome. Eu cheguei aí para reuniões, para mostrar projeto, e a primeira fala que eu recebi depois do aperto de mão e o boa tarde foi, antes da gente começar a conversar, eu só topo participar no seu projeto se você trocar o nome. Então, já passei por situações dessa. Já teve spots na rádio que foram gravados para ir para uma rádio religiosa e para ir para a rádio do presídio, da Secretaria Pública lá no Ceará. No presídio fez o maior sucesso. Assim, eu recebi testemunho de gente dizendo, caramba, física marginal, gravaram uma coisa para a gente, e ao mesmo tempo tinha sido recusado na rádio de coordenação religiosa porque não iam aceitar um projeto com esse nome. Então o nome vem daí. Você começou a dar aula logo que já está na escola, já começou a se encantar com ser professor. E a tua trajetória um pouquinho? Conta pra gente, compartilha com a gente essa tua trajetória. Então, eu me tornei professor, já professor de pré-vestibular. Assim, precisa lembrar que, em sendo cearense, eu venho da terra que ensinou o pessoal a passar no IME, no ITA, em Olimpíada Mundial e essas coisas. E tanto que eu comecei a ser apresentado por aí, quando eu comecei a viajar para fazer ou aulões ou formações de professores, o pessoal me apresentava assim, tá aqui o Idelfrânio, ele é professor de física lá no Ceará. Então, segundo diziam, é uma boa credencial, dizer que você era professor de física lá no Ceará. Então, eu estudei em escolas particulares, mas sempre escolas de bairro, né, que era onde a minha família residia. Tive a oportunidade de entrar para o Cefet, que hoje é o IF, né, o Instituto Federal. Comecei o ensino médio lá, numa época em que tinha muita greve, e eu era bolsista do laboratório de física. E eu tinha uma autorização especial dada pela coordenação para entrar no laboratório, mesmo em dias de greve, mesmo em finais de semana e feriado, que eu fazia experimentos. E numa dessas greves aí, eu peguei um monte de lente lá e fiz uma estrutura metálica com giro e construí um telescópio com aumento de 66 vezes, estudando ali no livro, vendo como era que fazia. E teve um eclipse solar que teve 2 pontos de observação. Um foi no observatório, que era numa escola lá de Fortaleza que tinha um observatório, e o outro foi feito por mim no campo da escola técnica, com 2 colegas de testemunho. E ali nasceu a ideia de fazer um clube de ciências, um clube de física. E quando a greve passou, eu procurei a direção e recebi a seguinte resposta: ora, mas se a gente não tem recurso para conseguir manter as aulas no lugar, a gente vai ter recurso para fazer projeto de aluno com clube de ciência? E ali eu decidi que eu tinha que ir para um lugar que eu tivesse apoio, porque eu sentia que dava para fazer coisa muito grande, muito bacana. E aí eu fui para uma escola particular que tinha essa formação de turmas de IME e ITA para fazer o 2º e o 3º ano. No ano em que eu cheguei, foi realizada a primeira Olimpíada Cearense de Ciências, Física, Química e Biologia. E teve 2 10 no Ceará. Um era de um aluno já conhecido, porque era um aluno já a vida inteira da escola, dessa escola grande, e que já era medalhista mundial de matemática, e era filho de um professor reconhecido da Universidade Federal, e o outro 10 foi meu. E assim eu apareci no mapa para os diretores da escola. Então, logo eu virei monitor, e quando terminou o 3º ano, eu já entrei para dar aula de pré-vestibular. Então, nos cursinhos, né, você tem isso muito forte em Fortaleza. Então, turmas de preparação para a Olimpíada, para a escola militar e para cursinho. Então, quando eu terminei o 3º ano, no ano seguinte eu já comecei a dar aula de pré-vestibular. E nunca mais parei. Fiquei nisso daí.
Muito, muito legal. E uma dúvida aqui, uma coisa que me apareceu, você como esses professores de cursinho que tinham que dar show o tempo inteiro, inventavam musiquinha, fazia comentou essas frases mnemônicas, você tem alguma dessas ou você não é desses que inventou musiquinha, não? Não tem a menor chance. Isso também é uma motivação para a criação do Física Marginal. A minha estratégia sempre foi, por força da minha família, eu sempre fui um contador de história, porque eu venho de uma família onde o meu avô era um contador de causo do interior. O meu pai, que é o filho mais novo, de 22, herdou essa qualidade do meu avô. Então, escreve repente, conta causo. Então, eu sempre fui um contador de história. Então, a comunicação ela era muito fácil. E a coisa da física começou para mim com 12 anos de idade, quando eu assisti MacGyver pela primeira vez. Chamava Profissão Perigo, passava na programação da TV aberta, eu tinha 12 para 13 anos de idade. E eu fiquei abismado com ele usar fumaça para fazer um laser invisível aparecer. E eu lembro demais que isso foi no primeiro episódio de 139, assisti todos depois. E eu fui perguntar para a minha prima, eu tinha uma prima que já estava no ensino médio, naquela época, segundo grau, porque era a minha referência, o que era aquilo, assim, onde é que eu estudava aquilo, porque eu não via aquilo na escola. E ela deu a seguinte resposta: isso aí é uma coisa que hoje você acha legal, que chama ciência, mas que quando você tiver minha idade, você vai detestar, porque vão chamar de física. E me deu de presente, ela estava no segundo ano, ela me deu o livro volume 1, do Fundamentos da Física. E eu estudei o volume 1 com 13 anos de idade, antes de entrar no 8º ano, sozinho. Então, comecei, assim, contador de história, comecei a aprender uma coisa que estava à frente dos meus colegas de convivência. Eu queria mostrar para todo mundo. E tinha a convivência com a turma dela, que já era segundo grau, e todo mundo odiava, e eu não entendia como é que uma coisa encantadora, que explicava o mundo, que para mim era um poder entender aquilo, as pessoas não gostavam. E aí comecei a ler o máximo de coisas possível de fora da escola. Então, na época, a gente não tinha internet, eu tinha que buscar a biblioteca. Então, tinha 2 bibliotecas distantes, que era uma biblioteca pública e uma biblioteca do SESI. E eu comecei a ler o máximo de coisas possível de história da ciência. Então, muito cedo, eu esbarrei com o Feynman. E o Feynman foi quem me deu um norte, com a ideia de que, e ele inclusive tem uma passagem dele no Brasil e tem uma fala no livro dele, né? O Está a Brincar, Sr. Feynman, quando ele fala que se estuda tanta física e se aprende tão pouco. Então eu vi que a coisa estava no método, e ali estava traçado na minha cabeça o que era que eu tinha que fazer. Então, tinha que falar de física que mostrasse a realidade. E aí, por um outro lado, eu sempre gostei muito de biologia, né? Seres vivos, corpo humano. Então, isso para mim era um link muito forte, porque muito cedo eu enxergava o meu corpo funcionando com física. Então, o que eu tinha que fazer era falar da realidade, contar histórias do cotidiano, do corpo humano, de coisas que o camarada olhasse para mim, balançasse a cabeça e dissesse: isso acontece na minha casa. Eu já vi a minha mãe fazer isso daí. Então eu dizia: isso é PV igual a NRT. Então eu não precisava dizer uma frase engraçada. Eu nunca falei fórmula do sorvetão. Oi, Delfrano, e agora, bom, da situação que você relatou até agora, mudou muito, né? Com o advento das redes sociais, YouTube e assim por diante. Eu tinha 2 perguntas que eu vou combinar em uma. Primeiro, você é um dos também divulgadores, né? Que apoia muito essa hashtag, né? Aplauda um professor, né? Que tem realmente mudado a vida das pessoas. E justamente nesse momento de pandemia, o que você falaria aí para as pessoas, para os alunos e professores, e também principalmente para os pais que estão um pouco aflitos com essas aulas remotas, essas aulas online? Qual que é a tua experiência com relação a esse movimento todo das aulas remotas, do movimento das redes sociais? Conta um pouquinho para mim o que você falaria para os pais nesse momento, para essa juventude toda que está aprendendo dessa maneira, que é diferente do que a gente aprendeu.
Já era diferente em condições normais, né? A gente está vivendo agora, no momento em que a gente está, uma condição muito interessante, porque se a gente está em 2020, falando de educação básica, todos os nossos alunos são século XXI, e enquanto nós temos ainda uma grande gama de professores com uma formação anterior, então isso por si só já vinha se desenhando um desafio. Sempre foi um desafio da escola e via ficando cada vez mais escancarado a relevância da escola perante o mundo que se vive. É preciso levar em consideração, eu vou fazer 46 anos agora, a diferença que eu vejo da escola, do meu tempo de ensino médio, de ensino fundamental, para hoje, na escola nenhuma. A diferença eu vejo fundamental no aluno. Porque eu podia não gostar de uma aula, podia não gostar de um professor, podia não estar entendendo nada. Mas eu fui criado para ser respeitoso e para ter disciplina. E eu, no meu caso particular, fui treinado para ser CDF. Então, eu sentava na frente, o que dissessem para fazer, eu fazia. Existia muito pouco questionamento. Hoje, pela própria época, pela própria natureza, os meninos são questionadores. Eles têm um grau de informação muito maior. E hoje o mundo é efetivamente colaborativo. Então, se ele entende que a aula que ele está tendo, o professor que ele está tendo, a escola que ele está tendo é irrelevante, ele demonstra a sensação que ele tem. Se possível, ele puxa o capô, ele põe o fone de ouvido e ele desliga a chave. Tanto que hoje, a grande dor do professor é ele sentir-se relevante na sala de aula perante o aluno. E como é que você lida com isso? Então, essa situação da escola, da educação, não é só aqui no Brasil, mas a gente vai falar da nossa realidade, ela ficou muito escancarada agora por conta da pandemia. Por um dos fatores, para colocar todos os personagens que você colocou na mesa, porque agora os pais estão dentro do processo. Mas sempre foi uma fala da escola, sempre foi uma fala dos educadores. Eu costumo dizer que a educação vive muito de discurso, e o desafio da gente é transformar discurso em ação. Então, sempre houve o discurso da necessidade da parceria da família. Muitos pais só passaram a entender isso agora. Ou porque passaram a entender e participar, ou porque passaram a dividir a dor. A dor do aluno, a dor do professor, a dor da escola. Então, a gente está vivendo um momento agora que é um momento de disrupção inevitável. Agora é o momento que a escola tem de se remodelar, de se refazer. Os meios a gente tem. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Mas aí a gente tem condições de fazer grandes trilhas pedagógicas pela internet, mas a gente tem um grande percentual de alunos na escola pública, por exemplo, na universidade, que não tem acesso à internet. Isso é um limitante, mas a solução técnica tem. A gente já tem governos, por exemplo, fazendo parceria com as tele e oferecendo dados gratuitos. Hoje você já vê propaganda na televisão, compre o plano de dados móveis e receba acesso a aulas, onde antes era acesso a YouTube, acesso a Netflix. Então, a solução técnica existe. O que precisa é que as pessoas mudem. A mudança é de mindset. De todo mundo, de todo um conjunto. Então, a gente está vivendo esse momento agora. Tanto que, neste momento em especial, eu fui professor a minha vida inteira em escola e agora eu estou me desligando, encerrando minha carreira em escola para fazer esse movimento de fora. Né? Você falou aí do Aplauda um Professor. No dia do Aplauda um Professor, eu lancei um movimento que eu estava guardando, esperando o devido momento, que é Professores por um Mundo Melhor. Então, falar diretamente com o professor, via redes sociais, sem ser através da instituição, sem ser através da escola, usando os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas, para formar um grupo de professores que entendam a educação como um propósito, a educação como um meio de melhorar o mundo. Então, em vez de eu usar como matriz a matriz de habilidade e competência do Enem, em vez de eu usar a matriz de competências gerais da BNCC, além disso, tudo que eu ensino na escola, e não importa se eu sou de física ou de qualquer outro componente curricular, qualquer outra disciplina, tem que estar linkado a alguma das 169 metas dos ODS.
Se não tiver, teu trabalho vai ser irrelevante para o mundo. Então, por que eu vou dar aula de leis de Newton achando que eu estou ensinando o aluno a resolver questão de bloquinho, quando eu podia estar percebendo a oportunidade e o privilégio que é, eu estou no ensino médio com alunos prestes a se tornarem motoristas habilitados e a Organização Mundial de Saúde me diz que é uma das 10 maiores causas de morte no mundo e quem mais morre é gente na idade que os meus alunos estão. Então, eu posso ensinar para eles a importância da educação para o trânsito, porque é totalmente física. Então, é uma educação com propósito. Eu acho que esse é o momento que a gente está, de trabalhar com as pessoas para perceber a necessidade de mudança do mindset. Oi, Delfrano, e você criou também um dia muito especial, chamado Quase 24 horas de ciência. É muito curioso. De física, né? Especificamente de física. Você, aliás, me convidou para o próximo, queria agradecer, mas eu queria que você explique por que é quase, porque, para quem não conhece, ele dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Explica aí um pouco esse dia, como ele surgiu e por que é esse quase aí tão especial. Acho que eu estou conseguindo passar na minha fala que sempre foi urgente para mim ser professor e lidar com os professores, o professor como um agente importante. No primeiro ano, lá no começo da carreira profissional, em que eu tive condições, já era um profissional firmado, então tive condições de fazer uma viagem. O feriado do Dia do Professor calhou de formar um final de semana prolongado. Então, era feriado, final de semana prolongado, fiz uma viagem. Fui conhecer uma das capitais brasileiras. Naquela época não tinha internet, então eu gostava muito de explorar, peguei um mapinha da cidade e saí andando pela cidade. Estou parado no centro da capital, esperando o sinal do pedestre para atravessar a rua. Quando eu olho para o lado, 3 alunas fardadas com material escolar. No primeiro momento eu olhei, não quis dizer nada. Aí eu me toquei que era feriado do Dia do Professor. Com a cara de turista que eu estava, mochila, mapa na mão, eu olhei, fiz uma pergunta qualquer, só para puxar papo, e aí perguntei, vocês estão vindo da escola? E elas, sim. Mas hoje não é feriado? Elas se entreolharam e disseram, feriado de quê? Eu falei, Dia do Professor. Aí elas riram e uma delas disse, e professor lá é gente? Aquilo ficou muito marcado para mim. E eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa muito relevante para levantar a bandeira da profissão e dos profissionais. E aí, em 2016, eu estava pensando em pegar um espaço de um auditório com 80 lugares, convidar alguns colegas, fazer uma palestra e transmitir pelo canal no YouTube. Já tinha o Física Marginal na época. E eu tenho uma ex-aluna que se tornou minha colega de projeto e ela é advogada. E ela nunca gostou de física. Ela sempre disse, eu gostava de você, mas nunca gostei de física. E como boa advogada, ela sempre faz o papel de advogado do diabo nos projetos. Ela diz tudo que não vai dar certo, tudo que ninguém vai querer. E eu, pensando 1000 ideias, ela botando defeito, e teve uma hora que eu falei, caramba, mas física é um negócio tão legal que se deixasse eu falava o dia todo. Aí caiu a ficha. Vou fazer uma live de um dia inteiro falando de física. Mas aí quando a gente falou 24 horas de física, me pareceu um nome muito comum. E tinha que ter uma parada nerd. Aí eu lembrei que um dia sideral, que é o dia que não é aquela definição simples, né, de o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno de si mesma, comparado com o Sol, que é a estrela mais próxima. Se você olhar para as estrelas distantes, as estrelas fixas, você tem um tempo um pouquinho diferente. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Eu falei, então são quase 24 horas. E foi uma jogada bacana, porque as pessoas passaram a se impressionar mais. Por que são quase do que com o fato de eu passar 24 horas numa live falando com diversas pessoas. Começou como física, mas a gente já vai para a 5ª edição esse ano, extrapolou, porque se tornou uma grande oportunidade de conversar com várias pessoas de várias áreas, como eu vou conversar contigo esse ano, que vai ser um prazer enorme para mim, agradeço demais você ter aceitado. Então, já conversei com gente da área da saúde, com divulgadores científicos, com artistas plásticos, evidentemente com educadores, e esse ano em especial, por conta deste momento que a gente está vivendo, está mantida a hashtag Q24F, mas esse ano o F não é de física, esse ano o F é de formação,
porque eu vou fazer uma programação inteira voltada para a capacitação de professores, focado nos estudantes de pedagogia e nos estudantes de licenciatura. Muito legal, muito bem. Parabéns pelo projeto. Agora, eu pedi para você me mandar umas fotos aí, você me mandou umas fotos bem legais para a gente recuperar essa arqueologia acadêmica aqui. Conta um pouquinho das fotos que você me mandou. O que elas representam para você? Tem uma bem antiga, né? Você lá no ensino fundamental, e depois duas, acho que são interessantes. Aí, comenta um pouquinho das fotos que você me mandou. Assim, foi um desafio para mim isso, porque o teu quadro chama Arqueologia Acadêmica, e eu sou um autodidata, então eu não tinha fotos para mandar da universidade, porque eu até entrei 3 vezes, mas não dei seguimento em nenhuma delas, e foi por opção. Ser autodidata para mim sempre foi uma opção. Já foi uma frustração muito grande para o meu pai, porque eu tenho 2 irmãos mais novos que são graduados, um deles é professor universitário, inclusive, um é graduado em filosofia e designer, e o outro é também design e arquiteto, que é o que é professor universitário, e meu pai, durante muito tempo, foi muito inculcado com essa história. Ele dizia: você faz muitas coisas muito legais e eu entendo que são bacanas, mas o diploma iria atrapalhar. Mas eu me peguei muito com a história da leitura, e foi ele quem me colocou isso na cabeça. Então, a leitura, para mim, ela sempre foi uma coisa muito importante, e eu sempre digo para todo mundo que eu gosto de ser professor, me entendo como um professor relevante, tenho noção da importância das coisas que eu faço, mas professor de verdade, assim, aquele que me dá uma ponta de inveja é o professor alfabetizador. Eu acho que depois que a criança aprende a ler e escrever, pode soltar no mundo. Ela faz o que ela quiser fazer. Então, sempre me prendi muito nisso. Então, essa primeira foto é da formatura do ABC, como chamava na época, doutor do ABC, que a minha mãe tem lá na casa dela aquela foto clássica dos meus irmãos sentados na cadeira, com a beca, com o diploma, mas para completar, o filho mais velho, ela tem essa foto aí. Tanto que foi ela que mandou. Tá lá nos arquivos no Ceará e ela digitalizou para me enviar. Representando que a minha formação sempre veio das leituras que eu fiz, e eu nunca escondi isso. Essa foto em que eu estou aí com uma pilha de livros. Quando eu comecei a focar em divulgação científica e extrapolar coisas só da escola, e entender que eu não queria mais só falar para preparar alunos bem, porque no final das contas o objetivo era sempre passar numa prova de vestibular, ainda que fosse um Enem, ainda que tivesse uma proposta contextualizada. Então eu fui para a divulgação científica. E eu comecei a reunir alguns divulgadores e alguns cientistas no auditório em Fortaleza. Isso aí foi na prévia do primeiro evento. Eu estava conversando com o Hugo Fernandes, que é biólogo, cientista, divulgador científico. E o que é que eu fiz? O que eu sempre fiz a vida toda: ler e me preparar muito. Então, nunca tive medo de fazer nada, desde que me dissesse o que é que eu tenho que ler para aprender e para entender isso daí. Então, isso é parte de uma biblioteca que eu tive, que chegou a ter 3.600 livros em casa. Hoje ela não existe mais, porque eu doei tudo, desde que eu saí do Ceará. A outra foto, eu estou com a professora Emiko Okuno. Numa das edições do 24 Horas, eu fui até a USP, por intermédio de um ex-aluno, que eu sei que você conhece, da Fundação Lehman, que é o Marcelo Souza, da Bright. O Marcelo foi meu aluno no ensino médio, e depois trabalhou com a professora Emiko, e ele intermediou. Isso era um sonho para mim. Na foto eu estou segurando o livro dela, porque esse livro fez parte da minha formação. Muito do direcionamento que o Idelfrânio teve de entender da física do corpo humano, de fazer contextualização, vem desse livrinho. Esse livro, inclusive, tem uma história curiosa, porque ele é muito conhecido no Ceará. Quando eu fiz a entrevista com ela para o 24 Horas, obviamente, eu compartilhei com os meus colegas de lá. E aí, quando eu mandei a fotografia, falei: ela é muito legal, ela é muito simpática. E eu recebi colegas dizendo: ela? E Emiko é uma mulher? Porque foram formados na faculdade estudando pelo livro, mas entendiam o nome e criaram a imagem de que Emiko era um nome masculino. Então, isso para mim é muito representativo. Muito legal. E falando em livro, queria que você recomendasse alguns livros de qualquer área, de qualquer coisa,
para os nossos ouvintes aqui. Vamos lá. Vamos. Pensei em 3 livros que são muito significativos e muito representativos da minha história, sem pensar em ordem cronológica. Mas um deles é O Menino que Descobriu o Vento, que conta a história do William Kankwamba, que é uma história que precisa ser contada para todos os alunos e para todos os professores. Um garoto num local ermo, sem acesso à informação, que não podia ir à escola, e ele fez a única coisa que ele podia fazer, que foi acessar a biblioteca a quilômetros de distância de onde ele morava, numa língua que ele não conseguia ler. Ele pegou um dicionário e traduziu palavra por palavra, e nós estamos falando de eletromagnetismo, para aprender como construir um aerogerador, e o desejo dele, a única coisa que ele queria era ter eletricidade em casa. E ele descreve no livro, porque se ele tivesse eletricidade em casa, eles teriam luz à noite, não precisariam dormir cedo, e poderia botar um rádio para funcionar e a família poderia dançar. Isso, para mim, é muito representativo. Então, esse livro, para mim, é muito importante. Um filme bem legal, acho que tem na Netflix, eu assisti, é muito joia, muito bacana. Muito bacana, a história é muito impressionante, tem 2 TED dele também, e isso também é, inclusive, muito legal, porque na primeira TED que ele fez, a primeira TED Talk, ele foi acompanhado, ele só respondia às perguntas, e ele volta 2 ou 3 anos depois, já falando inglês fluente, prestes a terminar a faculdade, e ele volta para fazer uma segunda TED recontando a história. É uma história sensacional. Então, eu acho muito importante. O outro livro que eu queria destacar é Todas as Cosmicômicas, do Ítalo Calvino. Falei que eu gosto muito de literatura. Ítalo Calvino sempre foi um autor que eu gostei muito, e as Cosmicômicas, para quem não conhece, tem um sabor muito interessante, porque ele pega questões científicas das básicas às mais importantes, e ele escreve ali uma ficção, uma crônica, às vezes bem humorada, que cria situações muito divertidas, mas que, querendo ou não, te põe para refletir. Então, tem a história que ele fala: um dia peguei meu telescópio, apontei para a estrela que apontava sempre, e aí vi alguém com um cartaz que dizia: eu vi o que você fez. E aí, rapidamente, parei e calculei a quantos anos-luz aquela estrela estava. Corri na minha agenda para ver o que eu estava fazendo há bilhões de anos atrás. E isso é muito bacana, então é uma forma de falar de ciência muito interessante. Então, Todas as Cosmicômicas, do Ítalo Calvino. E, por último, que também foi muito importante no meu pensamento com a física marginal, de sempre tentar enxergar a física como parte integrante dos processos naturais ou da literatura, ou como uma forma de linguagem. O Antônio Skármeta, que escreveu O Carteiro e o Poeta, né, e o Postino, que é uma história muito bacana, que ele fala do Pablo Neruda, né, o personagem é o Pablo Neruda, o poeta, conversando com um carteiro que não tem formação, né, o carteiro ignorante, e que ele aprende o que é metáfora. E numa das passagens, olhando para o mar, o carteiro diz: mas então, poeta, o mundo pode servir de analogia para tudo? Isso foi uma coisa muito significativa para eu começar a entender, foi um ponto de virada muito importante para eu começar a entender o tipo de conteúdo que eu precisava produzir para atingir quem eu precisava atingir, mesmo falando de física sendo uma matéria tão dura. Muito bom. E, Edelfrano, agora um ping-pong rapidinho. Eu queria que você contasse para a gente o pior e o melhor momento que você lembra da escola. Tá. No começo da carreira como professor, eu tinha a ideia de escrever, porque eu entendia que os livros não falavam o que precisava falar para os alunos aprenderem. Propus um projeto para um dos meus diretores na época, que era um grande autor de uma editora nacional. Ele disse: bacana, traga aí o projeto, escreva aí o material que eu vou lhe apoiar. E eu fiz o material do jeito que eu achava que deveria ser. Questões contextualizadas, isso a gente está falando de 23 anos atrás, tá? É a idade da minha filha mais velha, lembro bem. E quando eu apresentava questões contextualizadas, muita leitura, tudo do jeito que eu achava que deveria ser. Ele pega os originais,
abre em cima da mesa, era o grande momento que eu estava ansiando pela aprovação, pega uma caneta vermelha, do jeito que tem esse estereótipo que o professor faz com o aluno, começa a passar X assim nas páginas. Passa as páginas e muito X, muito X, muito X, e eu sem entender nada. E aí ele diz assim para mim, esse livro tem muito texto e pouca figura. As pessoas não querem ler. Se elas não querem ler, esse livro elas não compram. Se elas não compram, não vende. Se não vendem, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu não apoio o seu projeto. Isso ainda dói quando eu lembro essa história. E a melhor lembrança, e uma boa lembrança da escola, uma boa lembrança de ser professor. Me conta um caso interessante, positivo agora. Tá. Um que representa muitos, mas esse para mim é muito significativo. Uma primeira vez que a Prefeitura de Fortaleza fez um projeto de pré-vestibular para estudantes de escola pública. Reunia alunos, 10 mil alunos, no maior ginásio do estado, que é o ginásio Paulo Sarazate, todos os sábados, para fazer grandes aulões, era para preparar para o vestibular. E também tinha fascículos no jornal que a gente escrevia e aulas na TV. E não precisava que você tivesse na escola, valia também para quem já tivesse terminado, desde que tivesse estudado a vida inteira na escola pública. E eu me dediquei muito, era a minha grande oportunidade, pela primeira vez, de falar para um público de 10 mil pessoas, então fora da escola, de escrever no jornal e de falar na televisão. Eu falei, agora eu vou falar física do jeito que eu acho que deve ser. Porque eu tenho gente aí que tem a idade dos meus pais, tenho gente que não continuou os estudos, mas que vai pela grande oportunidade. E num dos sábados que o meu pai foi assistir a uma das aulas, ele ficou na arquibancada, misturado junto com o pessoal. E depois ele disse que tinha um casal do lado dele, da idade dele. Então, teve uma hora que a mulher se impacientou e disse, vou sair dessa aula que eu não vou entender nada. E o marido segura a mulher e diz, não, pera, que esse menino que vai falar aí agora, ele fala das coisas que a gente entende. Porque no sábado passado ele explicou do gás lá de casa e eu achei que estava correto. Então, poder transformar essa coisa da física que parece tão sem propósito, que ela funcione para alguém fora do contexto da escola, sempre foi a maior realização para mim. E já que você é tão engajado na questão do professor, uma aula inesquecível que você tenha assistido. Você lembra, pode compartilhar com a gente? Demais. No segundo ano do ensino médio, quando eu saí do Cefet, frustrado porque não tive apoio do clube de astronomia e fui para a escola particular, eu tive um professor de biologia chamado Davi Bezerra de Menezes, que entrou na sala de aula uma vez. Era uma dessas turmas, no Ceará tem muito disso, que chamam de turmas especiais, pegam os alunos com melhor rendimento acadêmico, preparar para medicina, etc. Então, era uma turma muito engajada. E aí, a gente estava esperando o Davi entrar na sala, ele abre a porta, todo mundo olha, ele faz, pede silêncio e entra com uma caixa. Pede para todo, na aula dele, todo mundo fazia círculos, as cadeiras não ficavam em fila, então o círculo já estava pronto. Ele entra, põe a caixa no meio da sala, se agacha, pede para ninguém se mexer. E aí fica olhando assim para dentro da caixa, dá um bote e tira uma serpente de dentro da caixa. A serpente enrola no braço dele e ele sai passeando por todo mundo para dar uma aula de zoologia. Detalhe é que no outro braço ele estava cheio de manchas de ventosa, porque ele era mergulhador e ele passava o final de semana mergulhando. As aulas dele sempre eram nas segundas-feiras e ele chegava cheio de histórias para contar. Isso aí é inspiração em qualquer nível que você possa imaginar. E, para finalizar, alguma habilidade, uma característica tua que ninguém conhece, que não está no seu currículo? Olha, eu não diria nem que ninguém conhece, mas eu penso que é uma coisa que não daria para colocar num currículo e que é uma coisa que se justifica também pelo ser professor. Eu consigo ler de cabeça para baixo absolutamente com a mesma velocidade que se eu estivesse lendo normal. Foi uma coisa que eu tive que desenvolver quando pré-vestibular não tem chamada, não tem entrega de prova, você não aprende o nome dos alunos.
Como é que um cara que é engajado, que gosta de contar história, que se preocupa com as pessoas, não sabe o nome com quem ele está falando? Então, eu passei a andar no meio dos alunos e ler no material deles. E para não atrapalhar, eu comecei a ler de cabeça para baixo. E isso era a maneira que eu tinha de estar sempre perto dos meninos, ainda que você tivesse frente a uma turma com 200 alunos. Então, ler de cabeça para baixo, eu acho que é uma coisa divertida. A gente descobre coisas incríveis aqui nesse programa. Muito bem. Queria agradecer a presença aqui do Delfrânio. Um prazer conversar com você. Podíamos ficar aqui horas batendo papo, mas a gente está aqui no ritmo da internet, né? Programas também condensados, com muito conteúdo para o pessoal poder curtir e ouvir. Então, é uma satisfação ter conversado com você. Desejo toda boa sorte, toda felicidade e nos vemos novamente logo no evento Quase 24 Horas de formação. Bacana. Valeu. Muito bom. Valeu, obrigado.